Agora começou. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a esta mesa do Cicusp, esta sessão do Cicusp, no qual teremos uma conversa, vamos dizer, sobre os resultados das pesquisas que os alunos e alunas estão desenvolvendo como iniciação científica. Nós estabelecemos uma dinâmica que é a seguinte: são 4 apresentações, né? Faremos as apresentações de cada pesquisador, pesquisadora. A ideia é que tenhamos 2 apresentações, tenhamos, então, uma discussão sobre essas 2 apresentações, e a terceira e quarta apresentação serão feitas, nós aí podemos discutir cada apresentação, no caso, focalizando, né? Focalizando essas pesquisas, e, ao final, faríamos, então, uma discussão geral sobre as 4 apresentações dessa sessão. Então, se podemos, então, iniciar o nosso processo, podemos começar pelos trabalhos sobre pintura. Gabriele ou Giancarlo, quem gostaria de começar? Eu posso começar. Pois não, Gabriele. Então, 10 minutinhos, por favor. Tá, deixa só eu compartilhar minha guia. Peraí, Jean, se você quiser compartilhar, estou tentando compartilhar minha guia. Se você for mais rápido... Eu posso começar, se quiser. Fique à vontade. Fique calma, tranquilo, não tem pressa. Tranquilo. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque quando der 9 minutos eu aviso, tá bom? Então, vocês vão ouvir o microfone ligado nada para avisar, tá bom? Por orientação do CPQ, eu preciso avisar. Alan, por favor, então, você pode avisar até um pouco antes, uns 7 minutos, sei lá. Pode ser. Bom, por favor, então, eu vou desligar o microfone para não... Aqui tem uma obra aqui em cima, no apartamento, então... Giancarlo, tudo bem? Tá, então eu vou apresentar a minha. Vocês estão me escutando direitinho? Vendo a tela? Sim. 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 Só. Que eu vou marcar meu cronômetro também. Então, boa tarde, agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando. Também agradeço ao professor Luciano Migliatti pela orientação. E minha pesquisa de iniciação científica, ela teve como principal objeto de trabalho essa pintura que se encontra no acervo do MASP. E essa aqui é uma paisagem na região norte do país de Gales, no lugar onde o rio Senhon se encontra com o Estreito de Menai. Nesse ponto de contato entre as águas doce e salgada, desponta o castelo de Carnarvon, que é tido como um dos principais castelos da Grã-Bretanha, e para muitos ele é um dos símbolos da integração nacional entre o país de Gales e o Reino Unido. Esse grau de importância conferido ao castelo é ressaltado nessa pintura, dessa maneira dramática e envolvente que ela concebe ele. A gente percebe que o castelo é dividido entre a sombra e a luz, e também tem esse turbilhão ascendente de nuvens coloridas. Tudo isso parece quase que externalizar a própria aura desse castelo nessa paisagem do presente, nesse presente banal com pescadores, enfim. E por conta dessa poética, muitas pessoas associaram essa obra ao legado do artista William Mallard, William Turner, no caso. E o que aconteceu aqui é que nunca teve muita certeza sobre a autoria dessa obra por uma série de ausência de documentos, né, da sua aquisição. Mas em 1952, a historiadora Hilda Finberg desenvolveu uma hipótese na qual ela aponta Turner como autor dessa obra, e para isso ela mobilizou essa aquarela de 1798, na qual a gente vê uma mesma vista para o castelo, e segundo ela, esse registro, né, de viagem do Turner poderia constituir um indício da sua autoria da obra que a gente vê no MASP.
No entanto, essa hipótese de Hilda, ela perde um pouco da sua força quando a gente faz um confronto iconográfico da obra do MASP com uma outra obra do artista William James Miller, de 1837. E aqui, mais do que um compartilhamento de vista, né, a gente vê uma mesma estrutura compositiva, como, por exemplo, essas duas árvores em copa dupla no bastidor direito da composição, ou esse desenho de margem com pontão, mureta, que enquadram, né, o castelo aqui no centro e tem algumas figuras humanas na margem. E a partir dessas duas hipóteses, né, a pesquisa se desenvolveu para ver quais são os limites dela, o que dá para explorar de cada uma. Aí um primeiro procedimento que a gente adotou foi fazer um levantamento iconográfico do Castelo de Carnarvon ao longo do século XVIII e XIX. E uma coisa que a gente descobriu é que existe uma preferência dos artistas pela vista no horizonte oeste do castelo. A vista que a gente vê na obra do MASP, né, e também nos artistas Paul Sandby, John Varley. E essa vista de preferência deles porque destaca os principais elementos da identidade do castelo, como esse portão de acesso, também conhecido como Pórtico da Rainha, e essa torre águia, que é uma torre com 3 torretas sobre ela, né, que é bastante característica dessa paisagem. E por conta disso, né, o argumento da Hilda se torna um pouco frágil porque, ao mesmo tempo que aquilo poderia ser um indício da autoria do Turner, também poderia ser de outros artistas, já que essa vista já foi canonizada, né, ao longo de todo o século XVIII, e era muito recorrente nessas obras. Então, a outra hipótese que ganha força a partir disso é a do William James Miller. E ele representou o Castelo de Carnarvon 2 vezes na década de 30, a partir de uma mesma composição, que é essa aqui, mas aqui embaixo, como vocês podem ver, existe uma mesma composição, só que ela permite visualizar diferenças ainda mais substanciais com relação à obra do MASP. Enquanto que a obra do MASP tem essa vocação mais emotiva, mais dramática, no caso da obra do Miller, a gente vê uma atmosfera mais serena. Aqui o pôr do sol tem uma coisa mais gélida, menos envolvente do que a obra do Turner. Ao mesmo tempo, o Miller, ele em suas paisagens, ele tinha muito uma abordagem um pouco mais clássica, a partir de um refinamento do traço, um delineamento mais preciso da paisagem. Ele também dava muita atenção aos pequenos eventos, às atividades humanas que vão acontecendo nessa paisagem, vão ganhando um certo protagonismo, tanto que na obra do MASP, essas figuras na margem, elas praticamente somem para serem substituídas por uma única figura. Então, né, a gente percebe que essas duas hipóteses, elas são insuficientes e têm seus limites, mas ao mesmo tempo elas revelam que a obra do MASP possui tanto ela remete a Turner ao mesmo tempo que ela parece derivar de uma composição de Miller. E a tentativa da pesquisa foi encontrar um meio-campo, né? Algum artista que pudesse estabelecer esse elo duplo entre Miller e Turner. E é assim que a gente chega no artista David Cox. David Cox era muito apaixonado pela paisagem do norte do país de Gales. Segundo a biografia dele, escrita pelo seu amigo Solly, ele fez ao menos uma viagem ao longo de 3 décadas para essa região. E ele começou, né, ele se consolidou como artista a partir de suas pinturas em aquarela. Durante esse período, ele entrou em contato com o Turner e na década de 1810, ele foi aluno de Turner na Royal Academy. E o Turner se tornaria uma das principais inspirações desse artista em toda a sua produção. Mas no final da década de 1830, o Cox decide migrar da aquarela para tinta a óleo. E o Miller foi o artista que fez essa mentoria para o Cox, né? O Miller era mais novo que o Cox, mas ele introduziu o Cox à técnica da pintura a óleo. E durante esses anos de aprendizado com o Miller, o Cox pegou muitas de suas pinturas como referência. É assim que a gente pode fazer um link com a obra do MASP, né? Talvez o Cox tenha pego, né, uma pintura de Carnarvon do Miller para reinterpretar, né, e assimilar essa técnica que ele estava incorporando na sua carreira como artista. Além disso, né, era muito recorrente na carreira do Cox essa prática de copista, né, que era algo da tradição da Royal Academy,
os artistas, eles muitas vezes copiavam os grandes mestres do passado, como é o caso de Cox, fazendo uma referência a Gaspar Duguay nessa paisagem do Castelo de Windsor. Ao mesmo tempo, Cox também fazia referência a Turner. Aqui existe quase que uma transcrição completa da paisagem do Turner, mas ele envolve numa atmosfera ainda mais dramática. E essa questão atmosférica... Desculpa, mais 2 minutos e meio, Certo. tá bom? Tá bom, obrigado. E essa questão atmosférica, ela é muito presente em Cox, né? Ele é conhecido como o pintor do sol, do vento e da chuva, né? Nessa paisagem aqui, pintada a óleo, numa praia do norte do país de Gales, a gente vê todo o envolvimento, né, da paisagem por essa ventania. Aqui as águas do mar chegam à costa, né, bastante agitadas, as pessoas que estão aqui, esses banhistas, vêm suas roupas tremuladas pela ventania. Essa outra pintura aqui de baixo, que tem esse título também, a gente percebe, né, essa chuva iminente através da copa das árvores que anuncia essa brisa vindo do lado esquerdo, e até mesmo essa figura solitária na paisagem parece se proteger do vento. Enfim, isso faz parte da poética do Cox, ele dá muita atenção a essas questões mais de efeito da atmosfera nas suas pinturas. Então, esses dados, tanto técnicos, estéticos e biográficos de Cox, endossam, né, uma teoria que possa apontar ele como um possível autor da obra do MASP. E assim, de um modo bastante sintético, que a gente pode chegar é que Cox reinterpretou uma composição de Miller e inseriu nessa nova reinterpretação alguns elementos dessa paisagem de Turner que chama Sunrising Through Vapor, que é uma paisagem que faz referência aos holandeses. E aqui existe uma coincidência dessa figura feminina enrolando redes. Existe também o mesmo desenho dessa âncora na margem do rio. Ao mesmo tempo, tem essas gaivotas. E o próprio arranjo de barcos, né, que ajuda a enquadrar a vista central da paisagem, parece ter sido emprestada dessa obra do Turner. E essa era uma obra que Cox gostava muito no legado de Turner, tanto que em 1932 ele fez 2 marinhas, né, uma na Antuérpia, a outra na França, que juntas parecem constituir quase que uma panorâmica dessa vista de Turner. E era uma obra de Turner que estava exposta na Turner Gallery desde 1827, então era de fácil acesso para os artistas. Ao mesmo tempo, ele concebeu essa pintura de paisagem de uma maneira que remetesse a Turner. Por exemplo, o céu, dá para ver que tem muita fluidez nessas cores, na tinta, o que remete um pouco da técnica da aquarela. Isso foi possível graças a uma técnica do Turner de diluir a tinta a óleo com terebintina para criar esse efeito mais solúvel da tinta, né? E, ao mesmo tempo, essa contraposição entre o histórico, esse barco, né, o Fighting Temeraire, com essa dramaticidade do céu, né? Aqui existe o castelo em relação a esse colorido do céu. Também remete muito a Turner. Gia, a gente já chegou a 10 minutos e meio, se você puder concluir. Vou concluir. E parece que esse foi um dos atrativos do Cox na obra de Miller. Que Miller também parece fazer algumas referências à iconografia de Turner, como essas árvores no bastidor direito, e o próprio sol no fundo dessa paisagem. Bom, é basicamente isso na minha pesquisa. Essa é a hipótese que a gente conseguiu chegar, ela tem as suas limitações, mas ela permite esse diálogo com as hipóteses anteriores, que foi bastante importante nessa pesquisa. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Giancarlo. Gabriele, tudo bem com você? Podemos... Tudo bem, eu vou compartilhar. Espera aí. Vocês estão vendo? Sim. Entrou. Tá. Então, boa tarde. Obrigada por todo mundo que está vendo. Obrigada, Luciano, por ter orientado essa pesquisa. A minha pesquisa faz parte de um esforço conjunto de outros pesquisadores da FAO que se dedicaram a estudar alguns dos retratos femininos do acervo do MASP. Ela se chama Amazona, entre traços de uma revolução artística e vestígios sociais,
e ela se ocupa de uma tela do Manet, que é o retrato de Marie Lefebvre. Então, a proposta, o objetivo era procurar o que tinha de revolucionário, artisticamente falando, no Manet, e quais eram os elementos da cultura parisiense que eram encontrados nessa tela. Então, essa é a obra. Ela foi pintada entre os anos de 1870 e 1875. É uma época que o Manet não estava sendo aceito em nenhuma exposição oficial. Então, ele registrava os próprios amigos por prazer. Ela foi escolhida porque é um retrato equestre feminino, o que é totalmente diferente da tradição do gênero, que é normalmente associada à batalha e ao retrato de homens dedicados à espada. Então, quando a gente começou a elaborar o projeto de pesquisa, eu visitei algumas bibliotecas da USP, do MASP, peguei textos, analisei iconografia, fichei tudo isso e juntei depois com a bibliografia que eu de fato consultei quando o processo FAPESP começou, porque aí já estavam impostas as medidas de isolamento social, então a maior parte das minhas pesquisas foi feita virtualmente, principalmente nos sites com acesso liberado pelo Sistema de Busca Integrada da USP. Então, esses textos teóricos, literários, foram fichados e entrecruzados com as análises iconográficas que eu estava fazendo. A minha pesquisa tem 2 momentos. O primeiro analisa a modernidade do Manet e o segundo, as relações de gênero que essa obra mostra. Para falar de modernidade, o texto mais importante foi O Pintor da Vida Moderna, que é um artigo que o Baudelaire escreveu em 1863, que é uma crítica aos pintores daquele momento, e nesse texto ele fala que o verdadeiro pintor é aquele que sabe extrair a beleza do presente, porque a obra dele vai ser bonita não só pela beleza inerente à obra de arte, mas pelo valor histórico que ela tem. E aí ele está fazendo essa crítica e está valorizando o trabalho de um pintor que se chama Constant Tanguy, que é um pintor que fazia aquarelas para jornais. Só que se você olhar a produção artística do Manet e ver que ele pintou grandes eventos como a Exposição Universal de 63, os cafés nos parques, tanto esses grandes eventos quanto os passeios íntimos dos amigos dele, a gente vê que o Manet estava se dedicando a vivências muito distintas da modernidade parisiense. Então, também ele pode ser enquadrado dessa forma. Eu vou voltar agora para apresentar alguns elementos dessa modernidade. Então, primeiro, o fato de ser um retrato equestre. A produção artística na Paris nesse momento tem vários retratos equestres. Degas é o primeiro deles, mas o Manet tem outras telas, a Montissot tem outras telas. Então, é uma temática de interesse entre os artistas não acadêmicos. Mas 2 hipódromos também foram construídos em Bois de Boulogne nessa época. Então, a gente sabe também que era um evento popular entre os parisienses daquele período. A roupa que a Marie Lefebvre usa aparece em outras telas, então a gente sabe que é um registro da moda parisiense daquele período. Então, a gente está vendo que são vários pequenos elementos de modernidade que o Manet traz no quadro. Aí, artisticamente falando, a gente tem essa pincelada solta que vai influenciar o impressionismo, e a gente tem uma influência muito forte da gráfica japonesa de ukiyo-e, que é marcada pela construção da cena em planos sucessivos, e o recorte nunca é centralizado. Então, você tende a completar a imagem por si só. E o Manet usou isso para fazer um retrato, sendo que normalmente os retratos têm um enquadramento extremamente específico. Então, o Manet está pegando uma influência externa para mostrar o que tem de uma nova influência externa para mostrar o que tem de novo no cotidiano dele. Porque o japonismo começa a ser difundido em Paris depois da Exposição Universal de 1863, que é quando eles têm o primeiro pavilhão. E aí, essa influência, inclusive, é registrada num texto que é importante para essa pesquisa, que é o romance Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que vai falar sobre a vida burguesa em Paris, a importância dos parques e também sobre essa difusão do japonismo e como eram os meios da pintura não acadêmica. Então, o Manet é influenciado pelo Baudelaire, pelo japonismo, e aí esses 3 juntos vão influenciar o impressionismo depois. A última parte
para falar das relações de gênero, porque o Pedro Alvim, na tese de mestrado dele, diz que outra coisa interessante dessa obra do Manet é que ele registra o momento em que as mulheres começam a ascender no espaço público francês daquele período. Só que ele só pontua isso. Então, eu dediquei um tempo para descobrir quais eram as disputas sociais que estavam em jogo no cenário francês daquele período. E aí você tem uma reivindicação muito grande das mulheres e dos operários para que eles possam ser aceitos num espaço que é essencialmente masculino e burguês. E aí tem alguns autores renomados, mas eu vou me ater a Griselda Pollock, que fala que existem espaços em que as fronteiras de classe são um pouco mais indefinidas e que nesses espaços ocorre também uma grande troca entre os gêneros. Só que esses espaços, eles não são espaços mistos, como a Michelle Perrault fala, por exemplo. Ela diz que são espaços de feminilidade, que são os espaços em que a mulher, que é um signo criado pelo masculino, é aceita. Então, para além desses espaços, tudo que você tem é a depravação. E nesses espaços, as mulheres estão descorporizadas em trajes muito característicos, que são também os trajes que a gente viu na Amazônia. Só que ela está falando de espaços de alta sociabilidade. Aí eu coloquei aqui uma pintura do Manet, que mostra uma mulher sozinha nas corridas, e aparece isso também em outras telas, para mostrar que, de fato, homens e mulheres estavam nesses espaços, só que a gente não vê uma mistura de classes. E esse também não é definitivamente o espaço que aparece na tela do Manet. E aí, o último... Gabi, mais 3 minutos, ok? Ok, obrigada, Ali. E aí, o último autor que eu vou trazer é o Greg Thomas, que ele fala que existem espaços íntimos dentro dos parques parisienses. Então, esses parques estão sempre próximos dos hipódromos, onde estão acontecendo as corridas e os desfiles de carruagem, que são eternizados pelos guias turísticos da época e pelos textos do Baudelaire. Mas existem esses pequenos espaços dentro dos parques que são uma extensão da vida suburbana. São os espaços em que as mulheres, as babás e as crianças continuam um pouco do que acontece dentro das casas delas. Então, é um espaço que ele não é nem aquele público das corridas, mas nem o privado de dentro das casas. É um espaço entre esses dois que as mulheres começam a reivindicar como uma comunidade. E é desse espaço que o Manet está falando quando ele faz esse retrato. É um espaço que está em ascensão, que ele não é a celebração baudeleriana da modernidade, mas que ele é tão importante quanto, porque é nele que começa a participação feminina de grande parte das mulheres, porque até então só as donas de casa estavam realmente livres para circular na cidade, para poder cumprir os afazeres domésticos. Elas só começam a interagir com classes sociais diferentes e ter lazer por si só na Paris do século XIX, quando esses espaços começam a ganhar evidência. Então é isso, são alguns registros sociais que a gente pode conversar olhando a obra de Manet, mas também são registros artísticos importantes, porque é daí que você vai ter o impressionismo e toda a produção artística do começo do século XX. Começo do século XXI. Enfim, é isso só, Ali. Acho que eu tenho meio uns segundinhos antes. Obrigado, Gabriele. Gustavo, como fazemos? Fazemos um ping-pong aí? Ou... Como você quiser, acho que pode ser um ping-pong. Alan, por favor, você marca 20 minutos aí para essa primeira rodada de conversa? Já pode acionar o cronômetro aí. Gustavo, você quer começar ou como você? Posso começar. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que estou muito feliz de estar aqui com o professor Hugo, que há mais ou menos 20 anos foi meu professor na graduação na FAO. Nossa, não dedura. Não dedura, não, mas você está igualzinho, Hugo. E estar aqui comentando 2 trabalhos orientados por um outro professor meu da graduação, que é o professor Luciano, muito querido também, muito admirado. Então, queria agradecer essa oportunidade, porque realmente é um privilégio.
E privilégio também comentar 2 trabalhos tão importantes como esses do Giancarlo e da Gabriele. Em primeiro lugar, porque são trabalhos que valorizam questões relacionadas aos acervos que estão disponíveis, né, aqui para nós, né, primeiro com o trabalho do Giancarlo, valorizando uma obra que está e faz parte do acervo do MASP. Né? Isso é muito bom, isso é muito importante, que nós façamos um reconhecimento daquilo que nos pertence, né? Enfim, então eu acho muito importante essa questão. E na pesquisa da Gabriele, a importância dessa questão de fazer parte de uma pesquisa guarda-chuva, que traz a questão de gênero, né? Dentro de um acervo também selecionado cuidadosamente a partir de critérios de afinidade, né? Eu vou juntar os meus 2 comentários, e aí, porque eu acho que tem uma questão de desdobramento das 2 pesquisas. Não sei se vocês pretendem levar adiante, mas já recomendo que levem adiante essas investigações, porque são muito ricas e ainda abrem possibilidades para muita continuidade, né? Sob a ótica da sintaxe visual. Né? Vocês trazem uma análise rica a partir de referências e a partir de questões relacionadas, no caso do Giancarlo, a análise comparativa, né? Nessa busca por essa autoria, né? Que é fascinante. Na verdade, eu imagino você, Giancarlo, deve ser uma coisa fascinante mesmo, né? Ficar buscando pistas, né? Dessas afinidades. E se de alguma maneira eu puder contribuir com uma sugestão, se você pretende levar adiante essa investigação, que eu acho que você não deveria abandonar mesmo, eu acho que nós poderíamos partir para uma análise comparativa dos 3 autores que você coloca, né, a partir dos princípios da sintaxe visual. Nós temos, eu vou sugerir 2 autores aqui, mas acho que há uma infinidade de autores que trabalham essa questão da composição, da minha área, do âmbito do design, né? Mas eu acho que podem ajudar bastante, que um é a Donis Dondes, que tem o livro da sintaxe visual, né? E ela trata dos princípios do alfabetismo visual. E o outro é um livro que se chama Imagem, de uma dupla, do Ambrose e do Harris, né? Os 2 livros, Giancarlo e Gabriele, eles trazem os princípios básicos da composição, né? Eixos de orientação, divisão proporcionada de espaço, pontos focais, né? Os conceitos de tensão e equilíbrio, e as questões de enquadramento, figura e fundo, mas de uma maneira muito objetiva. Então, isso vai ajudar você, Giancarlo, por exemplo, a analisar a sintaxe visual de cada um dos 3 autores, até de maneira quantitativa, e chegar a uma conclusão dizendo assim, olha, não sei, o Miller, por exemplo, ele trabalha mais com a divisão de espaço 2x1, 1x3, quer dizer, e aí, talvez, numericamente, levantar uma hipótese de, olha, se o quadro cuja autoria não está identificada segue tal proporção, numericamente, fulano trabalha mais nesta proporção. Porque aí nós vamos conseguir fazer uma análise mais objetiva, sob o ponto de vista de dados geométricos mesmo, de composição, e quem sabe, né, não aumentar aí as chances de desvendar quem é o verdadeiro autor dessa obra, né? No caso da Gabriele, você já entra um pouco nessa questão da sintaxe, né? Quando você fala dos planos sucessivos, do japonismo, dessa questão, né, de figura e fundo, que você já trata um pouco quando você fala do vestimenta, da vestimenta, né, dela, que está praticamente chapada no mesmo plano, né? A gente não consegue. Isso é, em termos de composição, proposital, né? Porque o que salta ali é aquele rosto dela, né? Numa questão compositiva de figura e fundo, né? Ela quase, aquela roupa quase se mimetiza com o fundo, né? Ao passo que aquele rosto ele sai, né, à frente. Então, meu comentário, além do parabéns pelos trabalhos, é esse, que eu acho que ambos poderiam avançar um pouquinho mais na análise compositiva, objetivamente falando. Aí é trabalho de geometria mesmo, né? Trabalho de composição, para entender como essas obras se organizam sob o ponto de vista de composição, euclidianamente falando. Tá bom, gente? Então é isso. Esse é o meu comentário.
pegar o Gustavo. Eu vou fazer também comentários que nem quero sobrepor com o que o Gustavo falou, que foi muito interessante. Primeiro, é um comentário mais formal a respeito do resumo, o pôster que vocês... Pôster não, enfim, o resumo que vocês trouxeram, né? Eu acho que nem o resumo, enfim, o trabalho do texto do Giancarlo como da Gabriele estão fiéis ao que vocês trouxeram agora. Eu acho que não traduz a riqueza do que vocês agora mostram e que no papel, né, enfim, material que nós recebemos, não está à altura. Não está à altura. Eu acho que esse é o primeiro problema. No caso, e para a Gabriele, em especial, eu diria que faça uma revisão. Porque eu vi no seu texto, né, você identifica que esta moça, essa senhora, né, está escrito Marielle Lefebvre. Você mostrou agora no PowerPoint, né? Você grafou de outra forma. E você estava falando Lefebvre. Então, qual é o nome dessa moça? Primeiro ponto. Também, você menciona o Hiroshige, né? O gravurista de ukiyo-e japonês, e você grafa como Hiroshige Aldo, quando é Hiroshige Ando, aí também na sua apresentação. Dá uma checada, então, porque eu acho que isso é importante, essa precisão, né? Sim, eu acho que eu não vou repetir o que o Gustavo comentou já sobre a importância, sobre o significado desses trabalhos, que eu acho que já eu assino embaixo o que o Gustavo falou. Então, um pouco como, vamos dizer, algumas dúvidas mais de encaminhamento, é o seguinte: acho que você trata deste meio ambiente social do século XIX, do papel e da presença das mulheres na sociedade e no meio social e no espaço público, né? Então, fiquei uma grande dúvida, quer dizer, né? Ao você estudar a Amazônia, que é o título dessa tela, quem é essa moça? Qual é o status social dessa moça? Né? Quem é essa pessoa que Manet retratou? Né? Qual é a posição que seja amiga, né, do Manet? Tudo bem. Mas aí, será que algo se extrai dessa moça em relação a quem é ela? Outro ponto é que se você mencionou, né? Isso envolve, então, uma leitura sobre a sociedade francesa do século XIX, do século XVIII, né? E você mencionou um autor, que, se eu entendi, Greg Thomas, né? Se não me engano. É isso, Gabriele? Este autor não está no seu resumo, na bibliografia do seu resumo. Então, acho que valeria a pena também precisar esse aspecto. E o terceiro ponto, mas aí é uma questão para você pensar. A minha tese se chama Ao Amor do Público, que é sobre os espaços públicos nos jardins. Uma das coisas que eu reparei ao estudar o espaço público do século XVIII, até no século XVII, na França, né, já que estamos falando de Monet e a França, né, é que sim, existe a presença da feminina no espaço público de várias maneiras. De várias maneiras, inclusive algo que talvez não seja muito usual. Eu não digo usual, que também há uma certa dificuldade de tratar disso, que também o espaço público e a presença das mulheres tem a ver com uma certa classe feminina que circula nos lugares públicos, que são as cortesãs, e outros tipos de mulheres que fazem parte da vida pública e que têm papéis diferentes daquilo que você mencionou de ser dona de casa. Então, eu acho que valeria a pena checar um pouco esse universo, que é desde o século XVI, XVII, sobretudo com a nobreza, vamos dizer, numa situação de categorias sociais anteriores à
Revolução Francesa, e depois, com a ascensão da burguesia, quem são essas mulheres? Na medida que você está falando da Amazônia, né? Quem é ela? Qual é a posição dela? E, para além disso, a posição de mulheres no cenário do espaço público desde o século XVIII. Sobretudo nessa transição entre a aristocracia e a burguesia. Acho que isso seria o comentário que eu faria para você. Giancarlo, bom, como o Gustavo já falou, acho que eu achei ótimo também. Eu acho muito legal o que você fez. Eu acho que o que o Gustavo também nos trouxe é legal, importante. E aí, então, eu só acrescentaria, não acrescentaria, perguntaria o seguinte: você, ao final da sua apresentação, por falta de tempo, né, você disse que a sua hipótese tem falhas. Você pode dizer, então, o que você entende, né? O que você coloca como esses problemas na sua hipótese, para a gente saber, enfim, como opera o Sherlock Holmes? É isso aí. Ah, sim, tipo, eu sinto que essa hipótese em favor do Cox, ela tem limitações no sentido das várias abordagens que são possíveis para testar uma autoria, né? Eu me concentrei muito nessas questões formais, iconográficas, né? E também alguns dados, pequenos dados biográficos que eu fui encontrando, né, de cada artista. Tem artistas que não têm muito destaque, né, assim, na historiografia, como o próprio Cox e o William James Miller. Então, precisaria encontrar mais obras deles em coleções, né, presenciar essas obras deles, para reconhecer, sabe, tipo, esse contato físico mesmo com a obra. Além disso, tipo, esses dados objetivos que o Gustavo comentou é algo que eu também sinto muita falta, né? Existem vários procedimentos em museus, assim, que é de questões de radiografia da obra, né? Tentar ver como ela foi desenhada antes de finalizada, as várias etapas, as camadas de tinta. Essas questões mais técnicas que não foi possível, tipo, análise de pigmento. Enfim, tem uma série de procedimentos que precisariam ainda ser adotados para ter respostas mais objetivas, sabe? Ter dados mais objetivos. Isso não foi feito durante essa pesquisa, foi feita à distância. Eu conheço essa obra pessoalmente, né? Eu cheguei a visitar no acervo do MASP, ela não está em exposição, na exposição fixa, né? Está armazenada no acervo. E foi muito importante, sabe, esse contato, mas ele precisaria ser mais aprofundado, eu diria. E encontrar meios de ir levantando esses dados que vão para além dessa análise formal, iconográfica e biográfica, sabe? Acho que é isso. Só para provocar um pouco, Giancarlo, você apresentaria essa sua interpretação em um congresso internacional? Nossa, pergunta difícil. Já fiquei nervoso de apresentar aqui. Mas, olha, o que eu acho que, para aprofundar essa pesquisa, eu gostaria de conhecer dois acervos, assim, pessoalmente, né, para me sentir mais seguro de seguir com ela. Que seria um que é da Yale Center for British Art, que fica nos Estados Unidos. Eu acho que é o maior acervo fora da Inglaterra, né, desses artistas britânicos. Tem muitas obras de David Cox, William James Miller. Inclusive, eles têm, né, no acervo deles um mapa da Inglaterra, né, e cada lugar que você clica, eles faziam um levantamento de todas as obras daquele lugar, que é muito legal, tipo, seria muito importante acompanhar esse acervo pessoalmente. E também um acervo da Tate, seria muito importante para conferir a Turner Bequest, né, que é a maior coleção de Turner que tem. Então, eu me sinto, assim, um pouco íntimo de alguns materiais para seguir de maneira mais, assim, profissional com essa pesquisa. Bom, Giancarlo, Gabriele, Giovanni, Conrado, isto é uma iniciação científica.
é um batismo de fogo, do qual vocês podem dar saltos maiores. Eu acho que é por isso que estamos aqui para conversar, ok? Gabriela, você tem um comentário aí? Sim, por favor. Então, eu ia primeiro agradecer o comentário de vocês dois e aí depois responder algumas coisas que você pontuou. Primeiro que eu sei que as cortesãs circulavam bastante pelas cidades, e aí existe até uma discussão de que se elas não seriam de quem seria a versão feminina do Flânio, né? Então, Então, existe essa discussão, eu sei que ela existe, mas o que eu estava dizendo sobre os parques e as mulheres reivindicando esse espaço público é de uma forma que a honra delas não fosse colocada em jogo e que elas pudessem criar um senso de comunidade. Era mais nesse sentido, tipo, a Pollock fala muito sobre como as cortesãs, apesar de circularem livremente na cidade, elas estavam sendo vistas de uma forma completamente pejorativa, né? Então, inclusive, é sempre uma questão falar da cortesã. O outro ponto que eu ia falar é que você disse para investigar um pouco, para saber a classe social da modelo. E aí, olhando a iconografia e o que é dito sobre os hipódromos, a gente sabe que ela é burguesa, porque a vestimenta dela indica isso, assim. A presença dela nos arredores dos hipódromos e a roupa que ela veste acaba indicando a classe social dela. Só queria pontuar isso, mas eu acho que realmente tem mais caminhos investigativos, assim. Obrigada. Então, vamos abrir a conversa. Se alguém que está aqui na sala quer fazer alguma pergunta ou comentar, fiquem muito à vontade. Alan, quanto tempo temos ainda? Temos mais 1 minuto. Não, desculpa, temos 2 minutos e 15 segundos. Agora 10. Alguém quer fazer uma pergunta relâmpago? Vou fazer mais um pequeno comentário, Hugo. Não, eu acho que reforça essa questão da tua pergunta. Foi excelente para o Giancarlo, se ele apresentaria o trabalho num congresso internacional. Eu responderia assim, Giancarlo, depende do congresso, né? Mas, brincadeiras à parte, é uma coisa que você pontuou e que eu acho que vai na linha do meu primeiro comentário em relação à análise a partir dos princípios de composição, é que uma coisa é a análise física, propriamente dita, que é o que você falou. Você vai com infravermelho, você vai com uma análise minuciosa, quase que a lupa, né, e toda essa coisa, para você descobrir o sentido da pincelada, um vestígio de cerda de pincel. É quase um trabalho realmente físico, né, de levantamento mesmo, para você descobrir o objeto pintura, né, e a partir de semelhanças do tecido, né, da questão do traço e tudo isso que você colocou, a gente chegar a uma conclusão. Mas aí é da mesma forma que eu pego, né, um fragmento de um mineral, por exemplo, e vejo se ele foi extraído de uma região tal do planeta, né? É uma análise física da substância, né? Agora, a análise da sintaxe, ela é uma análise que pode ser feita à distância, né? Porque ela independe, né? Ela independe da questão da constituição física, né, desta pintura. Então, enquanto você não consegue visitar os acervos, né, enfim, toda essa questão que realmente pressupõe, né, obviamente, se houver a intenção de continuidade dessa pesquisa, um bom caminho é analisar a partir desses princípios de composição, porque aí até versões reduzidas permitem que você faça essa análise, né? Então, acho que é um caminho aí também para os tempos remotos que vivemos, né? Tá bom. Muito bem. Giancarlo, quer comentar alguma coisa? Muito obrigado pelos comentários. E agora eu acho que eu entendi definitivamente o que o Gustavo queria dizer. É muito interessante fazer esse grande painel, assim, quase que uma programação, né? Exato. Às vezes o próprio computador pode processar dados dessa maneira. Acho que daria um avanço muito legal para a pesquisa. Muito obrigado. Imagino. Giancarlo, o que o Gustavo está falando, né, que vale para a Gabriela também, né? E a Gabriela entrou nesse mérito quando fala da comparação entre Sim.
gravura ukiyo-e japonês com os impressionistas, né? Que isso, de fato, parte muito mais enfim, de achar relações, vamos chamar de geométricas, né? Que mostra assim a forma em que, bom, você talvez já tenha visto que muitos pintores iniciam o seu quadro, né? Desenhando o campo dos personagens, das figuras ou da paisagem, né? Então, isso é uma técnica que, sei lá, se você vai encontrar no Cox ou no Miller ou nesses autores que você localizou, porque são artistas menos estudados, vamos dizer. Mas, de repente, você pode enveredar por aí. Né? Ok? Muito bom. Bem, pessoal, então vamos seguindo, acompanhando o tempo, né? Antes que o Alan dê uma bronca na gente. Conrado, você que vai tratar das obras de arte na cidade universitária, eu acho que é a sua vez. Isso. Pode ser? Isso mesmo. Tudo bem, deixa eu compartilhar aqui, um segundinho. Vamos lá, então. Tá aparecendo? Entrou. Entrou? Alan, com você o cronômetro. Pode começar. Boa tarde a todos. O projeto que eu desenvolvi durante esse ano se chama Perceba Arte da Coaso, e a minha orientadora foi a professora Fabiana Lopes de Oliveira. Primeiramente, é interessante salientar que esse projeto é a terceira etapa de um projeto maior, iniciado em 2018, junto da pesquisa de mestrado do pesquisador Reinaldo Santos, e desde então foram desenvolvidas vários programas de pesquisa que acompanham esse projeto maior. Em sua primeira etapa, entre 2018 e 2019, houve uma primeira aproximação do tema, onde houve o estudo e a catalogação das obras do campus, e além de outros tópicos que foram desenvolvidos. Na segunda etapa, na qual eu já estava envolvido, entre 2019 e 2020, foram abordados outros temas, como estudos de métodos de preservação das obras e a realização de algumas entrevistas com pessoas relacionadas à conservação, manutenção e gestão das obras na cidade universitária. Como um dos maiores centros culturais e tecnológicos do país, a cidade universitária acumulou um enorme acervo de arte escultórica derivado de diversas doações e encomenda ao longo dos anos. Outras universidades da América Latina, como a Universidade Autônoma do México, UNAM, e a Universidade Central da Venezuela, UCV, cujas arquiteturas e murais criados por artistas como Juan Orgama e Armando Barrios já são inclusive declarados patrimônios da humanidade pela Unesco. O acervo artístico e arquitetônico que compõe o patrimônio histórico e cultural da Universidade de São Paulo lhe dá o potencial de atingir mais do que apenas a comunidade universitária, podendo ser extremamente proveitosa para a sociedade em geral. Tendo isso em vista, foram divididos dois objetivos, sendo um principal, que abarca o projeto inteiro, e todas as outras frentes de pesquisa, e o projeto dessa etapa. O objetivo principal desse projeto é evidenciar, na medida do possível, o potencial da Coaso de se tornar um museu a céu aberto, e criar as ferramentas necessárias para que isso se realize, a fim de valorizar seu amplo acervo artístico-cultural e aproximá-lo da comunidade. E o objetivo específico dessa etapa seria basicamente a criação do material necessário para a divulgação do trabalho já realizado, com o intuito de facilitar o acesso do público às pesquisas e corroborar para o objetivo maior. O projeto em questão foi focado na criação de 3 grandes produtos, que consistem na identidade visual, um conjunto de posts a serem publicados nas redes sociais e um site que reúne todas as informações, e apresentarei cada um deles a seguir. Para o desenvolvimento dos outros produtos, se fazia necessária uma unidade visual que representasse o projeto de maneira coerente. E em seu desenvolvimento foram utilizados alguns pontos orientadores que serviram como guia para o desenvolvimento de todo o projeto da identidade visual. Foi decidido, então, não utilizar nenhuma obra escultórica específica para representar o todo, para não demonstrar favoritismo e não criar uma hierarquia entre autores dentro do projeto. Portanto, o símbolo deveria ser essencialmente abstrato. Fora isso, como pressuposto, partiu-se do princípio que o logo pudesse ser utilizado para outros projetos e pesquisas que exploram arte escultórica em campos universitários. Logo, não seria ideal uma referência direta ao campus da Coaso no símbolo, pois ele se tornaria mais flexível. Outra proposta do projeto é a criação de mais eixos de atuação, a fim de agregar o objetivo final de criar um museu a céu aberto mais completo. A primeira ideia seria a inclusão das bibliotecas e museus presentes no campus universitário,
e o segundo eixo, né, são 3, né, as bibliotecas, os museus, e o quarto eixo, que seriam os edifícios tombados, como a FAO, até o prédio do BM na Poli, que também seriam interessantes para incorporar o roteiro de visitação. Aqui ao lado existem alguns testes de identidade visual que foram realizados durante o desenvolvimento. O primeiro, que houve uma alteração do nome para fazer uma composição geométrica, e o segundo, que foi utilizado a obra Relógio Solar, do autor Caetano Fracaroli, que também não foi o ideal, pois faz a referência direta a um autor, e também a referência à cidade universitária, limitando assim a flexibilidade do logo em outras utilizações. Tendo tudo isso em vista, foi escolhida uma referência mais ampla, que é a própria universidade, e o título do projeto. Um nome que representa muito bem a união entre o paisagismo, o ambiente externo e a arte. Essa pessoa é Burle Marx, que, além de paisagista, era um artista ativo que criou diversos quadros, gravuras, litografias durante sua vida. Para ele, as questões de harmonia e contraste de cores, estruturas e formas são questões tão relevantes para o pintor bidimensional quanto para um jardim tridimensional. Segundo ele, essas duas profissões se complementavam. Então, Burle Marx representa muito bem a interação entre o ambiente externo, relacionado muito ao paisagismo, e a arte por si só, que são características fundamentais de um museu a céu aberto. Portanto, o logo desenvolvido para o projeto faz referência direta a uma das obras de Burle Marx, o projeto Jardins Capanema, do Palácio Capanema, baseado no quadro criado pelo paisagista para o projeto. Mais especificamente, um recorte da planta onde está localizada uma escultura, que no quadro que vocês podem ver ficaria na parte superior direita. Assim, foram assimiladas algumas das cores e formas, sintetizando assim as duas grandezas de um museu a céu aberto, a arte e o ambiente. Aqui abaixo, na coluna direita, tem o logo final, no qual essas formas curvas e coloridas representam o ambiente externo, sendo cada cor representando um eixo proposto, mas ainda não desenvolvidos. Primeiramente, o verde seriam as obras escultóricas, o amarelo, as bibliotecas, o laranja, os museus, e o vermelho, a parte de prédios tombados. E no centro existe esse losango preto, quadrado preto, que representa a obra inserida nesse ambiente. Foram criados também diversos posts sobre as obras, que exibem suas fotos e pequenos textos explicativos, a fim de apresentar o patrimônio cultural da USP à comunidade. Os posts foram diagramados de forma a se referenciarem diretamente ao projeto principal, através da linguagem visual, se valendo de curvas e cores características. Também foram criadas algumas plaquinhas de referência que serão colocadas em cada obra. As placas apresentam em seu centro um QR Code, que possibilita o acesso direto ao site principal, onde é possível encontrar mais informações sobre a obra visitada, no site que foi criado. A ideia é criar um post para cada obra e publicá-los nas redes sociais da FAO ou outros meios possíveis. E esses posts conteriam uma capa, que é essa que vocês podem ver na tela, ao lado direito, e um conjunto de fotos, junto de um texto explicativo, a fim de apresentar mesmo algumas obras à comunidade universitária que não a conhece e à comunidade da cidade de São Paulo. As placas, temos a ideia de posicioná-las junto às esculturas mesmo, facilitando o acesso às informações digitais que estariam no site. Quanto ao site, a ideia surgiu da necessidade... Desculpa, 3 minutos, ok? Tá certo. A ideia surgiu da necessidade de reunir todas as informações da pesquisa em um local de fácil acesso. O site servirá como repositório permanente de informações, que poderá ser alimentado futuramente com mais dados sobre o acervo escultórico ou sobre outros eixos propostos. Em sua página principal, a plataforma possui um mapa interativo que permite ao usuário localizar e identificar cada uma das obras. E ao clicar em uma delas, o usuário é direcionado para uma página específica, onde serão todos os dados da escultura em questão. As páginas individuais, né, permitem a utilização de QR Codes que levam a links diretos, a partir das esculturas. Quanto ao desenvolvimento, que foi a parte que mais demandou trabalho e tempo nessa pesquisa, foi realizado o corpo do site todo programado com JavaScript, CSS, HTML, e para a criação do mapa interativo que foi utilizado, utilizei um API chamado Mapbox, que é de acesso público e gratuito. Um API, para quem não conhece, consiste basicamente em uma biblioteca de padrões de programação que permite o acesso público a determinado aplicativo, que nesse caso permite as funcionalidades de um mapa interativo.
Para isso, foram utilizados também dados já referenciados às obras, que foram criados e mapeados no software QGIS. Bem, aqui vocês podem ver na tela algumas representações da versão mobile do site. É interessante notar que existe a versão mobile e a desktop. Eu fiz de uma forma que ele pudesse ser flexível e o layout não se deformasse nessa transição, né, de dimensões de tela. Então, passando aqui da esquerda para a direita, a primeira tela é a tela inicial, onde tem uma apresentação do logo e um link que leva direto ao mapa. O mapa que você pode navegar livremente com os losangos, né, que fazem referência ao logo, e a cor representando as esculturas. Passando o mouse sobre eles, vai aparecer a foto, né, de cada escultura e seu nome. Clicando sobre ela, aparecerá um breve resumo. E clicando novamente em informações, você leva a página específica de cada escultura, que você tenha mais fotos, alguns detalhes, como resumo descritivo, iconografia, localização, e a ficha técnica, que corresponde à altura, largura, material e estado de conservação. Por fim, ressalta-se que o objetivo do projeto e todos os produtos finais elaborados é uma forma muito rica e saudável de valorizar a exposição das esculturas e suas histórias, beneficiando a sociedade e incentivando a comunidade a frequentar o campus, e, consequentemente, corroborando para a necessidade de uma manutenção mais adequada. A partir disso, nota-se o quanto é essencial a criação de um sistema organizado de visitação e manutenção das esculturas, a fim de garantir que suas atuais e futuras gerações de alunos, professores, funcionários, visitantes, possam apreciar as obras escultóricas na plenitude de suas formas, cores e texturas, e desfrutar desse espaço chamado Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira. Muito obrigado pela atenção, e é isso. Deixa eu parar a apresentação. Obrigado, Conrado. Bom, Gustavo, sei lá. Você começou, então agora eu posso falar e na próxima você começa. Era o que eu ia sugerir. Muito bom. Bom, Conrado, obrigado pela sua apresentação. Eu vou começar um pouco pelas, eu diria, as mesquinharias de banca. Que é o seguinte. Primeiro, é que... um momentinho só. Primeiro, é que talvez o seu resumo esteja melhor, acho que está um pouco mais fiel, mas preste atenção nas referências bibliográficas. Elas não estão na norma. E sendo um trabalho científico, para um CICUSP, a norma bibliográfica é fundamental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, também, vamos dizer, é um pormenor. O título do seu trabalho é Perceba a Arte do Cuazo. Cuazo é Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira. Então, como é que é Perceba a Arte do Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira? Eu acho que aí também há um outro problema que da tese, ou da dissertação, melhor dizendo, né, que eu acho que isso é um outro erro aqui da sua referência bibliográfica, né, da dissertação do Reinaldo Luiz dos Santos, né, Esculturas no Campus Cidade Universitária Armando de Salles de Oliveira. Campus e cidade universitária é a mesma coisa. Ou melhor, se formos mais precisos, cidade universitária é uma dimensão mais complexa do que campus. Então, há uma redundância estranha, porque, o Mackenzie está num campus, estou de acordo. A FAAP está num campus. A USP está na cidade universitária. A gente chama campus Butantã, ok. Como a gente chama campus São Francisco ou campus Faculdade de Medicina. Né? Mas campus cidade universitária há uma redundância. Então, atenção, nessa dimensão que é urbanística. Campus é uma coisa, cidade universitária é outra. E urbanisticamente elas têm significados. Né? Então, eu acho que isso... acho que, como estamos numa faculdade de arquitetura e urbanismo, é importante ter essa clareza da escala, né? Do espaço que nós estamos falando. Agora, sim, seu conteúdo está super legal, eu acho que você
buscou e está buscando. Bem, tudo isso que você concluiu, que você acabou de falar, né? Eu acho que está perfeito, né? São formas de democratização, de acesso à obra de arte, porque não a popularização da obra de arte, né? E o reconhecimento, né, do espaço aberto como um museu de arte, ao ar livre, acho que todos os seus pressupostos estão perfeitos, eu acho que é super legal. Eu perguntaria uma coisa mais sobre o sistema propriamente dito, né? Eu acho que existe um universo virtual, né, que se faz por esse sistema que você está pensando, né, com o QR Code, com a informação que as pessoas podem acessar, né, mediante um site ou, enfim, uma base virtual. Que ótimo, perfeito. A minha pergunta é se há um incentivo no sentido de que as pessoas também tenham uma relação, um contato físico com a obra de arte, né? O que lhe parece a questão da informação sobre essa obra de arte junto à obra de arte? Ela é necessária? É pertinente? Ou só dependerá do acesso virtual como acesso à informação sobre aquela obra de arte? Vamos dizer, é como se fosse no museu, né? E aquela famosa história do museólogo, né? Que todo mundo fica lendo a etiqueta e não a obra. Né? Como é que você imagina isto em relação a esse circuito presencial, né? As pessoas chegam numa obra de arte e encontram só o QR Code, ou você acha que deve haver mais informação a respeito dessa obra de arte enquanto objeto e presencial? Essa é a pergunta que eu faria. Gustavo, você... Eu tenho algumas questões também, algumas provocações. Se você quiser, como você quer fazer, Hugo? Ele responde primeiro a tua, depois eu falo ou ele responde tudo junto, como vocês quiserem. Bom, se não for tão complicador, Conrado, ele pode fazer a pergunta e você anota aí as questões? Pode sim, já anotei aqui. Pode falar. Então tá bem. Bom, vamos lá. Conrado, muito importante a sua pesquisa também. Fico muito tocado, né, com essa questão da valorização do acervo nosso, né, do que é nosso, e do potencial que nós temos, né, nas nossas mãos de transformar o campus numa Inhotim paulista, né, paulistana. Né? Olha o espaço que nós temos, olha a riqueza que nós temos, e não é difícil elevar esse status, né? Temos ouro nas mãos aí, né? E às vezes passamos apressados e nem valorizamos o que está do nosso lado, né? A verdade é essa, né? As questões que eu levantei aqui, Conrado, são metodológicas, né? Elas são questões inerentes ao trabalho científico, que tem como produto um sistema de identidade visual, né? Um dos principais produtos do seu trabalho é um sistema de identidade visual, né? E a minha primeira pergunta é: qual foi a base teórico-metodológica para a concepção desse sistema de identidade visual? Né? Existe método para a concepção de um sistema de identidade visual. Existem alguns autores que nós usamos, da mesma maneira que nós temos método para projetar arquitetura, nós temos método para projetar um sistema de identidade visual. Então, essa é a minha primeira pergunta: se houve uma base teórico-metodológica, bibliográfica, para essa concepção desse projeto, que é um projeto de um sistema de identidade visual. Minha segunda pergunta é talvez o que tenha mais me intrigado, né? E eu entendo e acho válida a tua ponderação sobre não colocar um dos monumentos como o símbolo, né? Para não agir em detrimento aos demais. Acho que isso é totalmente coerente, e eu talvez tivesse feito o mesmo se essa nobre missão tivesse sido dada a mim. Mas me intriga mais do que se apropriar de um deles, né, ir buscar fora, quer dizer, na referência do Capanema. Então, minha pergunta é: por que o Capanema? Né? Por que o Burle Marx no Capanema? Né? Por que dessa escolha? Eu não entendi. Queria ouvir um pouquinho mais do porquê dessa escolha.
E, por fim, a minha última pergunta, todas elas têm a ver, né, umas com as outras, é a questão de que o produto de um projeto de sistema de identidade visual é um manual de identidade visual. Eu queria saber se foi gerado um manual de identidade visual com este sistema devidamente apresentado em forma de manual, né? Porque se o produto é um manual de identidade visual, é um sistema de identidade visual, isso pressupõe um manual. É a mesma coisa que eu entregar uma casa, eu preciso ter o projeto dessa casa, né? Enfim, então eu vi aplicações, mas não vi um manual, né? Então eu queria ouvir as tuas ponderações com relação a isso. Tá bem? Muito obrigado. Ok. Obrigado pelas considerações. Opa, posso falar? Bem, sim, claro, por favor. Primeiramente, quanto à pergunta do professor Hugo, se deveriam haver mais informações sobre a obra, nós acabamos optando pelo QR Code por ser uma forma mais simples, né, de trazer toda aquela informação para obras que estão no meio externo, né. Então, seria, sim, interessante, como museu mesmo, trazer o máximo de informações possível para a pessoa que está lá transitando, mas eu acho que esse é um projeto ainda que está engatinhando, então acho que isso seria um projeto, uma perspectiva mais para o futuro, para uma concretização mesmo do museu a céu aberto, quando ele estiver avançando avançando, finalmente. Acredito que seja essa a resposta pontual. E, Gustavo, quanto ao método de identidade visual, eu devo admitir que a gente acabou focando muito mais na parte de preservação de esculturas. A gente trabalhou com mapa de danos, entrevistando a posse de cada obra, tipo, sistemas de museus a céu aberto, entrevistamos pessoas de Inhotim, do Museu Felicianino, e até visitamos o Paranapiacaba, mas a identidade visual acabou ficando um pouco de lado. A gente sabia que tinha que existir para representar o projeto, e ela acabou sendo meio que uma consequência disso e não foi desenvolvida a tanto quanto deveria. Que eu entendo que existe a necessidade de um manual, né, para completude e a inteligência, né, de toda a complexidade de uma identidade visual, mas infelizmente ela não foi desenvolvida tanto quanto você propõe, né, quanto você traz o questionamento. Por que o Capanema? Então, exatamente por causa desse dilema que a gente estava, de decidir o que poderia representar o museu a céu aberto na sua essência, no seu geral, e eu já tenho, né, essa carga, né, da arquitetura do paisagismo vindo da faculdade, então acho que isso foi também um fator mesmo pessoal meu, e eu queria fugir o máximo da representação da universidade em si, para que ela possa ser um projeto mais amplo, que não representasse só o museu a céu aberto, que poderia ser feito na cidade universitária, mas sim em outros campos, sendo em São Paulo ou em qualquer outro lugar do país. Então, eu acredito que um nome nacional que possa representar essa união mesmo do meio externo e da obra de arte seria o Burle Marx, e acabamos optando por essa direção. E concluindo um pouco o que eu já tinha dito, o manual em si, formal, com todas as características e tudo mais, não foi criado apenas o logo e algumas formulações de organizações de curvas que podem ser aplicadas nos posts e nas plaquinhas, que seriam basicamente onde seriam aplicados. Mas certamente seria necessário um manual de identidade visual completo se fosse ocorrer a implantação correta de um museu a céu aberto, que haveria publicações, cartazes e até outro tipo de publicação, e certamente seria muito necessário, mas nessa etapa do projeto ainda não foi produzido, infelizmente. Bem, acho que é isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito bom, Conrado. Conrado, eu acho que eu até insistiria, a título de sugestão no que o Gustavo está falando, que levantou, que isso é um sistema. E o sistema implica também em ver como é que se identifica o objeto no próprio lugar. A tal plaquinha que eu estava dizendo, né, é parte de um sistema de comunicação. Né, que, claro que você está dedicado ao sistema virtual, né? Ok. Mas aí o manual implica também, assim como você disse, olha, o logotipo pode ser implantado em Piracicaba, em Bauru, em São Carlos, né? Então, tem que ter um manual.
como resultado, se no final, pelo menos, apontamentos, né? Claro, isso é uma iniciação científica, não é um trabalho de uma disciplina de comunicação visual, né? Mas eu acho que o que o Gustavo está chamando a atenção é bem pertinente, é bem pertinente. Alan, como é que está o nosso tempo? Da discussão, os 10 minutos já se passaram faz um tempinho, mas eu não, Não, não avisei. vamos passar para a Giovana, né? A Giovana, e aí ainda nós temos um tempo finalzinho, né? Vamos lá, então. Giovana, então, por favor, pode carregar. Tá bem, eu vou compartilhar a tela Tá tudo aqui. bem a ligação aí? Você teve algum problema aí, né? A minha energia acabou caindo, tá chovendo aqui na minha cidade, então tá meio complicado. Vamos lá, Mas eu tô organizada. Vamos torcer para São Pedro ajude. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês já? Tá carregando. Pronto, pode começar. Giovana, se você puder ocultar isso. Foi. Ok. Pronto, Bom, obrigado. posso começar? Sim. Pode. Por favor. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Giovana Freire, sou aluna do 5º ano da Escola da Cidade. Primeiro eu quero agradecer todo mundo pela presença e agradecer a minha orientadora pela parceria nesse trabalho. Eu iniciei minha pesquisa em 2020, né, em meio a esse caos da pandemia, os recursos um pouco limitados, né, ao meio digital. Então eu precisei adaptar o que poderia ter sido uma pesquisa de campo de acervos para esse âmbito digital. Então, eu apresento para vocês a minha pesquisa, a procura de Giuseppina Pirro, entre os indícios de uma trajetória plural e sua invisibilidade historiográfica, que consiste em um recorte temático sobre a invisibilidade feminina no campo profissional e que tem como objetivo principal investigar a trajetória da arquiteta Giuseppina Pirro, a fim de propor uma narrativa sobre uma atuação profissional plural, contribuindo, portanto, não somente com as discussões de gênero, que são cada vez mais amplas, mas se debruçando também sobre o campo profissional moderno carioca. E mais do que isso, nós buscamos trazer elementos capazes de pensar o lugar contemporâneo da mulher na profissão, considerando que esse carrega consigo muitos dos modos de operação construídos em um momento canônico da afirmação da profissão no Brasil. Como já comentado anteriormente, o trabalho ele foi adaptado para essa situação pandêmica, com todas essas limitações de pesquisa em acervo, sobretudo, né, esses digitais, focando sobretudo em digitais, e considerando aí uma possível sorte de disponibilidade de materiais à distância, né, dos acervos físicos, o que até foi possível em alguns raros momentos do trabalho. Esperava-se, então, que até meados da pesquisa fosse possível a visita presencial dos acervos, né, dos acervos físicos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, porém, infelizmente, não foi possível, porque, além dessa situação pandêmica, o Núcleo de Pesquisas e Documentação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um local de uma possível concentração de materiais sobre a Giuseppina, sofreu um incêndio meses atrás, e apesar de não ter atingido parte da documentação, ele passa por um processo de restauro e cuidados do acervo. Então, apesar disso, o pouco material digitalizado pelo acervo foi disponibilizado digitalmente para pesquisa, um pouco antes do incêndio mesmo. Além desse acervo, né, do Núcleo de Pesquisa e Documentação, eu utilizei também os acervos do Arquivo Nacional, foi muito importante, os bancos de pesquisas de diferentes universidades, e principalmente a Hemeroteca Digital Brasileira, que contribuiu fortemente durante todo o trabalho com informações da imprensa popular e da imprensa especializada em arquitetura. Afinal, né, a trajetória da Giuseppina nunca foi estudada anteriormente, então utilizar o método de pesquisa em imprensa, no caso, foi crucial para não somente dar rosto a esse nome, mas também poder elaborar e, né, esboçar toda essa trajetória em diferentes níveis. A pesquisa também em outras instituições que estavam ligadas à Giuseppina, como a Escola Nacional de Belas Artes, a UFRJ em si, e o Instituto dos Arquitetos do Brasil, foi bastante essencial também para o desenvolvimento do trabalho, e além disso, eu utilizei como método a entrevista com pessoas
que de alguma forma foram ligadas com a arquiteta. Então, como o pesquisador Roberto Conduru, que trabalhou no núcleo de pesquisa da UFRJ, o ex-presidente do IAB do Rio de Janeiro, o Adir Bencaus, que foi um grande amigo do esposo da Giuseppina, e a arquiteta Adélie Weber Moura, e junto com a sua família, ela era grande amiga e parceira de trabalho da Giuseppina. Então, eu apresento para vocês esse mural, esse mapa mental, né? Agora aqui apresentados os métodos e objetivos da pesquisa, agora é sobre quem foi a Giuseppina, né? Giuseppina Pirro de Moreira. Ela foi uma mulher imigrante italiana, chegou no Brasil ao lado da sua família em meados de 1930, ainda era uma adolescente, ela nasceu em 21, então estava ali com seus... ela chegou com 14 anos no Brasil, e depois de introduzida na vida acadêmica, quando ela se formou na escola, ela começou o curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, em 39, se formou no mesmo curso em 45, que acabou se transformando em responsabilidade da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, né? Ali era o mesmo âmbito da Escola Nacional de Belas Artes, o curso praticamente mudou de universidade. Na turma da Giuseppina, ela era uma das únicas 2 mulheres da turma, então era uma turma de mais ou menos 20 pessoas, e era só a Giuseppina, junto com a Lígia Fernandes, que é uma arquiteta maranhense. Então, ao se formar, ela foi atuar como colaboradora no escritório técnico da Universidade do Brasil. Só um pouquinho, gente, desculpa. Ela se formou em 45, né? E aí ela foi atuar no ETUB, que era um escritório chefiado ali dentro da própria Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ. Ele era chefiado pelo Jorge Machado Moreira, que é o arquiteto que participou daquela equipe que projetou o Palácio Gustavo Capanema, né, o Ministério da Saúde e Educação. No ETUB, era uma equipe de aproximadamente 25 pessoas. Ela atuou com mais outras 2 mulheres, que era a Norma Albuquerque e a Adélie Weber, que eu já comentei anteriormente, que foi uma das entrevistadas. A atuação da Giuseppina no escritório consistiu em participar do planejamento da cidade universitária da UFRJ. Além disso, durante a faculdade, a Giuseppina desenvolveu o interesse por matemática, o que culminou uma atuação como professora assistente da disciplina de Geometria Descritiva dentro da Faculdade Nacional de Arquitetura. E aí, em meados de 1940, né, após a sua formação, acho que 46, 47, por ali, a Giuseppina entregou uma tese para concorrer à cadeira de da disciplina de Geometria, com a Maria Adelaide Rabelo Albano, que por fim foi escolhida como professora da disciplina, deixando para Giuseppina o cargo de livre docente e professora assistente da disciplina. A sua atuação ainda se desenvolveu como membro do corpo editorial de periódicos especializados em arquitetura, como a revista de arquitetura e a revista A Casa, e ela ainda, né, dentro dessa questão de editoriais, de revista, ela ainda foi correspondente brasileira da revista francesa L'Architecture d'aujourd'hui. E, junto com tudo isso ainda, a Giuseppina atuou como membro ativo do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Ela foi membro das gestões, atuou ali como conselheira, secretária, e foi a primeira mulher a participar de uma gestão do IAB. Giovana, mais 2 minutos e meio, ok? Opa, tá bom, eu vou dar uma antecipada, então. A Giuseppina também ela foi escolhida para representar os arquitetos ao lado de Sebastião Pocinhos, no primeiro congresso da União Internacional dos Arquitetos, que ocorreu em Lausanne em 48. Vou passar para o próximo slide, que fala um pouco sobre a relação do Jorge com a Giuseppina. Como comentado anteriormente, a Giuseppina foi esposa do arquiteto Jorge Machado Moreira, e aqui eu apresento algumas imagens, como a certidão do casamento do casal, que oficializou sua união em 56, e as fotos deles, que puderam, né, foram as fotos principais aí para a gente poder dar rosto ao nome da Giuseppina. O relacionamento dos arquitetos, de acordo com as entrevistas que eu fiz, foi de muita parceria, ainda que ambos mantivessem sua independência, então por isso que eu coloco independentes, porém inseparáveis. E a parceria ocorreu também na profissão, né? Além do ETUB, a partir de 62, quando eles não atuavam mais na UFRJ,
a Giuseppina passou a colaborar nos projetos individuais do Jorge. E eu falo colaboração porque realmente foi ali uma colaboração. A gente não tem indícios de que foi ali, né, um trabalho que os dois assinassem. Foi, de fato, ali, pelo que indica os registros, uma colaboração. Quando a Giuseppina conheceu o Jorge, ela tinha 28 anos, o Jorge tinha 45. E do ponto de vista feminista, a gente pode refletir um pouco sobre como essa diferença de idade pode fazer parte de uma ideia de dominação masculina, ainda que fosse um relacionamento eletivo, no qual operavam sentimentos românticos. Após a morte do Jorge, em 92, a Giuseppina passou alguns anos se dedicando à consolidação da memória dele, e assim os indícios nos levam a crer que nos seus últimos anos de vida foram vividos em prol dessa concretização da memória do Jorge, né? Apesar disso, a gente não tem muita noção, não tem indícios que mostrem os anos seguintes da Giuseppina após a morte do Jorge, porque a família, inclusive, não se disponibilizou a colaborar com o trabalho. Mas, de qualquer maneira, a gente levanta a hipótese que a Giuseppina deixou de lado essa trajetória profissional para dar difusão a essa memória dele. A Giuseppina, ela, enfim, ainda idosa, seguiu comparecendo às reuniões do IAB, e faleceu em março de 2010. A gente não tem maiores informações dessa parte mais pessoal, né, do falecimento dela, justamente por conta dessa dificuldade de acesso à família. E aí eu trago, por fim, essas reflexões finais, essa frase da Beatriz Colomina, e apesar do grande compilado de informações que aqui fazemos, né, faz necessário reiterar a dificuldade existente para a realização de pesquisas desse tipo, sobretudo considerando que os grandes manuais de história da arquitetura excluem informações valiosas que também fazem parte de uma nova história ainda a ser narrada. O estudo que eu apresentei nos revela muito sobre o processo de invisibilização historiográfica de uma trajetória plural, sobretudo pelo fato de ser uma arquiteta mulher, por ela ter uma atuação entrelaçada de maneira muito pouco comum para as mulheres da época. Então, ela era muito comum que as mulheres fossem para áreas mais poéticas da arquitetura, como paisagismo, decoração. A Giuseppina foi pelo lado completamente contrário. Foi para a parte de estruturas, de estudar matemática, de atuar ali na imprensa da arquitetura, né? O levantamento da biografia da Giuseppina, portanto, nos revela como os grandes manuais e as grandes visadas historiográficas muitas vezes deixaram de lado ou diminuíram a importância de pluralidade de trajetórias que, por seu modo de atuação colaborativo, acabavam não se encaixando na perspectiva do homem, do arquiteto homem gênio, né? E, ao mesmo tempo que possuímos grandes manuais, muitas vezes escritos por figuras masculinas, e que reafirmam, claro, a existência do gênio fálico individual, ao mesmo tempo nós temos também ali um número crescente de estudos que têm por objetivo dar vozes a essas mulheres da história da arquitetura, né? E ainda precisamos torná-las de fato visíveis, né? Cada vez mais visíveis. É necessário que não somente a historiografia dê voz, né, a estes nomes, incorpore estes nomes, mas que também os programas disciplinares das universidades, das faculdades de arquitetura, tenham essa consciência da necessidade de estudar esses nomes. Nós precisamos conhecer a história da arquitetura por inteiro, e não somente a arquitetura assinada por homens que alçavam a fama naquele momento. É isso, que são as referências bibliográficas, as principais, e meu e-mail, estou à disposição se alguém quiser conversar. Obrigada. Obrigado, Giovana. Bom, como combinamos, Gustavo, então... Uma tarefa árdua, hein, Giovana? Parabéns pelo seu trabalho. Puxa, que profundidade, né? E que importância dessa questão da coadjuvância das mulheres, né? Porque a gente sempre coloca a esposa do fulano, né? Nunca é a fulana, né? Então, isso é uma coisa recorrente, inclusive no universo da arquitetura, né? A gente tem a Lina para provar isso, né? Que ela era a mulher do fulano, né? Ela nunca foi a Lina, né? Depois ela foi a Lina, sem dúvida, né? Obviamente ela teve o seu
o seu reconhecimento, mas eu gostaria de fazer, então, em primeiro lugar, uma nota de louvor à tua pesquisa para colocar a Giuseppina Pirro no lugar que ela merece, né? Enfim, sob o ponto de vista de reconhecimento e documentação, né? Também acho um viés muito interessante da tua pesquisa, o tom, eu vou usar bem entre aspas, denúncia, né, do que está acontecendo com os acervos históricos nesse país, né? É necessário e indispensável documentar a impossibilidade de se estudar um acervo porque ele passa a não existir mais, por conta de mais um incêndio, né? Enfim, então, veja, se alguém for pegar os registros históricos da tua pesquisa daqui a alguns anos, vai dizer, olha, esta foi mais uma pesquisa prejudicada por não termos acervos bem preservados no nosso país. Então, antes de falar sobre o tema propriamente dito, né, eu gostaria de fazer essas notas introdutórias sobre o seu trabalho pela preocupação e pela replicabilidade que este modelo de trabalho tem para outras mulheres, né? Enfim, então, o que eu sugiro, né, como do ponto de vista metodológico, e é parte, né, eu estou vendo que a sua orientadora está aqui, queria parabenizar também a Paula por esse belo trabalho, é que quando nós fazemos qualquer trabalho científico, e em âmbito de iniciação científica isso é sobremaneira mais importante, é entendermos o método, né? E nós não tiramos um método da cartola, né? Não é o método da Giovana, não é o método Freire ainda, né, Giovana? Não do Paulo Freire, que esse já está consolidado, embora, tadinho, ele esteja um pouco marginalizado agora, né? Nesses tempos que vivemos. Não é o método Dedeca também, né? Mas há métodos que são seguidos e o seu trabalho demonstra muito bem essa base teórico-metodológica. Mas todo trabalho é uma comprovação de método, né? E traz um potencial de replicabilidade, sob o ponto de vista metodológico, de aplicação de um método mesmo que ele não seja seu. Então, o meu convite a você, Giovana, é que, a parte as questões dos resultados objetivos que você vai obter a partir da Giovanna Pirro e de toda a trajetória dela, é que você documente este método de análise que você está fazendo, porque certamente ele será replicável para outras mulheres. E quem sabe, outros colegas seus que poderão escolher outras mulheres, né, semelhantes a Pirro para fazer esse tipo de análise, tá certo? Agora, a minha pergunta aqui, objetivamente falando sobre o seu trabalho, é de que maneira, visualmente, você está fazendo a análise desses registros, né? Porque eu vejo uma pujança e uma solidez metodológica sob o ponto de vista histórico, né? Mas eu gostaria de saber, porque arquiteto literalmente gosta de ver desenho, né? Então, a minha pergunta é essa, eu gostaria de saber de que maneira você tem conduzido essa pesquisa, mesmo limitada por conta das questões de acessibilidade aos acervos, né? Enfim, sob o ponto de vista gráfico, mesmo, visual, né? Como é que é esse material, que material é esse, como você tem visto, né? Enfim, basicamente é isso, mas finalizo aí meu comentário. Obrigado, Gustavo. Bom, Giovana, eu vou começar também, ademais ao que o Gustavo já falou, e não vou chover no molhado, obviamente. Assim, talvez vocês estejam incomodados que eu fique pegando no pé dos pormenores, né? Mas é porque que vocês não sabem que nesse sistema de iniciação científica, né, existe uma planilha de avaliação que a gente tem que responder pelo sistema, né? Que eles perguntam, pedem avaliação do conteúdo geral, da apresentação oral, do resumo e uma apreciação ética, né? Esses são itens desse sistema de avaliação do sistema Cicusp, né? Então, eu queria só comentar, assim, em relação, por exemplo, ao seu resumo, que eu achei falta no seu resumo de dados bem básicos, na medida que você está tratando de uma pessoa. No seu resumo,
Você não traz quando ela nasceu, quando ela morreu, quando ela se formou. E dados cronológicos da vida dela, que me parecem importantes, posto que tem um caráter biográfico. Okay? Seu resumo não traz. Claro que o seu trabalho seguramente traz, você apresentou, sem nenhum problema. Mas do ponto de vista da comunicação científica, né, acho que isso é um dado importante. Outra coisa é que no seu resumo também, você coloca uma foto super bonita, né, os dois, né, o Jorge e a Josepina, né, se abraçando, né, e você coloca a fonte Tchaikovsky. Essa fonte não está nas suas referências bibliográficas do sistema. E nem agora do que você apresentou ao final no seu slide. Então, são questões de atenção, né? Que a pesquisa científica tem que ser minuciosa, né? Então, acho que isso é importante. E também, bom, talvez também uma mesquinharia, né? Eu vi no seu slide, né? Que você colocou Instituto dos Arquitetos do Brasil. É Instituto de Arquitetos do Brasil. Ok? Também são detalhes, mas eu acho que o pesquisadora, tem que ter esse rigor, né, nesses aspectos. O que eu gostaria de comentar, Giovana, acho que não é nem sobre o seu conteúdo, achei super legal, o Gustavo já ressaltou os méritos e as virtudes desse relevamento, isto é, o fato das mulheres estarem sempre à margem, à sombra, acho que tudo isso, acho que é muito importante esse tipo de trabalho como você está fazendo. Eu gostaria só de, talvez, dar umas pistas, vai. Desculpe, tem um item que é de ética, que faz parte do menu de avaliação, que eu preciso comentar. Você falou que entrevistou o Conduru, a Dir Bencaus, a Adele, né? Isso gera um pequeno isto, na apreciação ética da nossa lista de coisas a checar na pesquisa, existe um item que chama apreciação ética. A entrevista pressupõe autorização do comitê de ética. É claro, eu sei que essa entrevista não vai matar ninguém, não é que você não está fazendo nenhuma experiência em seres humanos, nada disso, né? Mas a entrevista é considerado uma ação que demanda autorização da Plataforma Brasil, enfim, do sistema de ética, porque entrevista, pode ser entrevista como você fez com o Duru, com a Adele, inofensivo, não vai matar ninguém, não vai machucar ninguém. Mas quando se fala de entrevistas com pacientes de psicanálise, psiquiatria, é entrevista. Então, do ponto de vista da análise ética, elas se equivalem. Mas a gente sabe que a sua entrevista não vai machucar ninguém, não vai criar nenhum problema ético. Mas, enfim, é só um alerta, porque há uma pergunta específica. Há alguma questão ética a se colocar? Rigorosamente, sim, porque entrevista é parte das atividades que demanda autorização. Okay? Giovana, o que eu tenho a comentar é o seguinte, ou talvez a te comentar, o acervo do Jorge Moreira está no NPD. Você falou que tem alguma coisa em São Paulo? Assim, é só uma pergunta, uma dúvida minha. De São Paulo, o que eu quis dizer foi, por exemplo, ir a fundo em bibliotecas e pegar os manuais mesmo de arquitetura, mas não exatamente um acervo, por exemplo, do Jorge. Tá bom, então eu vou te dar uma dica. Há um par de anos atrás, o professor Paulo Bruna, professor aposentado da FAO, soube, com o falecimento da Josepina, que a biblioteca deles seria desmontada. E o Paulo Bruna, então, pagou do bolso dele para trazer esse acervo para a FAO.
USP. Parte da biblioteca do Jorge Moreira e Josefina Pirro está na FAUSP. E quando esses livros chegaram, alguém já fez uma pré-seleção. O Paulo Bruna trouxe, pagou do bolso dele, trazer do Rio de Janeiro esse material. E as bibliotecárias me chamaram, e deve ter chamado outras pessoas, para olhar esse material. Eu fiz uma pequena seleção. Havia desde coisas, sim, livros, revistas de arquitetura, que eram duplicatas, né? O Jorduí, as coisas, inclusive, que a Josefina era correspondente, ou muitas duplicatas de revistas e livros onde havia obras do Jorge Moreira. Então, eu sei que houve um descarte por conta da duplicação. Sei também que havia livros ou revistas de artistas que dedicavam ao casal, hein? Tinha uma dedicatória ao casal. Eu não sei o que foi feito desses livros. Então, há um acervo de Jorge Moreira na FAUSP. Talvez eu possa conversar com o Paulo Bruna para entender as circunstâncias em que essa biblioteca foi desmontada e como é que ele, no fim, resgatou o que ele pôde resgatar. E, nessa ocasião, eu conversava, exatamente por conta desse problema, né, do desmonte da biblioteca, né, eu conversava com uma arquiteta, uma professora, que chama Ana Helena Salvi, que era próxima, aparentemente, à Josefina. Então, ela também assim se preocupou com esse acervo, e a Ana Helena Salvi, a professora, ela foi coordenadora da Unip, do curso de arquitetura. Não sei onde ela está agora. Mas ela era próxima ao que eu entendi, né, da Josefina. Então, talvez seja uma pessoa que possa te dizer algo mais sobre a última fase da vida deles, mesmo à distância. Ok? Você comentou, né, que a partir de 62 o Jorge Moreira se aposentou e você sabe, você tomou conhecimento dessa circunstância? Foi um acidente, né? Foi um acidente. Bom, então, se você sabe, está tudo bem. Então, enfim, é muito mais essas indicações, porque de resto, esse papel da Josefina frente ao marido tão poderoso, eu conheci o Jorge Moreira. Era um cara assim de personalidade muito forte. Mas assim, eu acho que esse caminho de recuperar o papel da mulher dentro dessa perspectiva recente, nova, acho que vai depender muito, muito de depoimentos orais. E aí tem uma longa jornada metodológica, como o Gustavo insiste, né? Como se faz essa recuperação? Porque pesquisa oral, né, é uma coisa, tem seus procedimentos próprios, né, importantes. Aí eu não sei se isso extrapola a sua iniciação científica, mas de qualquer maneira são apenas observações sobre um trabalho que é muito importante, a temática que você desenvolve. Okay? É isso. Só antes da Giovana responder, só para chamar atenção para o tempo, a gente tem mais 8 minutos antes de encerrar a mesa, tá bom? A gente pode até 2, 3 minutinhos avançar, mas não muito mais do que isso, porque tem outra mesa na sequência nessa mesma sala, tá bom? Giovana, quer comentar alguma coisa? Vou comentar rapidamente. Queria primeiro agradecer vocês pelos comentários. As informações que você compartilhou, Hugo, foram assim riquíssimas. Acho que principalmente porque eu tenho a vontade, né, de prosseguir com a pesquisa aí um pouco talvez no TCC, ali para o mestrado também. A ideia é dar continuidade. Em referência à questão de ética que você comentou, na escola da cidade não foi colocada
essa questão para entrevistas, então, enfim, apesar de eu ter ali registros do pessoal falando tudo bem, pode compartilhar, eu não tenho, de fato, uma documentação, porque não foi exigido pela escola da cidade. E aí eu queria responder a pergunta do Gustavo, né, de que maneira visualmente você está fazendo esse compilado do trabalho. O meu trabalho, ele se dá muito ali, eu peguei uma tabela, eu fiz o registro de todos os lugares que citam a Giuseppina, salvei as imagens, os recortes de jornais, e em relação a projeto, a desenho da Giuseppina, é muito pouco material que eu tenho de desenho assinado por ela, né? Então, por exemplo, algo que ela publicou em alguma revista, por exemplo, um gráfico que ela fez para uma revista de médicos, eu tenho isso, que aí eu consegui pegar pela hemeroteca. Ali, desenhos que ela provavelmente trabalhou junto em projetos que levam o nome dela da UFRJ. Então é mais ou menos nessa ideia, porque o trabalho acaba sendo muito mais teórico, né? E justamente por essa dificuldade de acessar os materiais, o registro de desenhos que ela possa ter ali são extremamente escassos, infelizmente. A ideia é que, conforme eu for avançando com a pesquisa, ali para o mestrado, eu consiga acessar fisicamente o acervo, se tiver tudo legal, e poder ver se eu descubro mais alguma coisa, né? Algum desenho que seja de fato assinado por ela. Acho que é isso. Giovana, não sei se uma outra dica, não sei se você já descobriu isso, mas porque as bibliotecas estão fechadas, se dificulta muito, né? A Giovana participou de concursos. Giuseppina, desculpe. Giovana é você. Giuseppina participou de concursos, alguns dos quais foram publicados. Se não me engano, ela fez um concurso junto com Francisco Bologna e com mais uma pessoa. Não sei se é do Jockey Club ou de um edifício aí, e o desenho está aí, né? Aquela revista, a revista Livro, Arquitetura Brasileira, da Azevedo Moura Gertrude. Talvez você já tenha localizado esse tipo de material. Mas realmente é uma arqueologia. Isso na época que ela, antes de ter casado com o Jorge Moreira. Obrigada. Muito bom. Bons comentários aí. Acho que pode enriquecer muito a pesquisa. Alan, como é que está a contagem regressiva? Nós temos 4 minutos, a gente pode aproveitar para as despedidas, talvez, esses 4 minutinhos. Fazer as falas conclusivas, talvez. Bom. Pois é, então, alguém gostaria de comentar os outros, né, se possível, né? Conrado, Giancarlo, Gabriel, Giovana. Alan? Senão, realmente, como o Alan disse, né, só tem tempo para as despedidas aí. Bom, eu, rapidamente, queria dizer que eu gostei muito dos trabalhos que estão sendo apresentados. São muito diversificados, e, claro, isso faz parte de uma seleção, né, que eu e o Gustavo, quando recebemos isso, né, nós recebemos, não é que escolhemos o que nós queríamos comentar, né? Então, a gente tem que ser meio coringa, né, de tratar de muitos assuntos, né? Mas eu gostei, assim, eu acho que os trabalhos são interessantes, os enfoques, e, sobretudo, eu acho que, precisamente, sendo uma iniciação científica, este é o momento para a gente colocar, né, desde as, como eu chamo, picuinhas, né, as mesquinharias, até questões conceituais e de futuro, né? Essa pergunta, o que você vai fazer daqui para frente, né? Você vai apresentar no Congresso Internacional, né? Você vai fazer um sistema para orientar todo as cidades universitárias, os campi, né? E assim por diante, né? Eu acho que isso é uma perspectiva, a iniciação científica tem essa finalidade, isto eu diria assim, meio fortemente, é um batismo de fogo, e que quem passou por isso e gostou, aí tá perdido. Aí vai continuar fazendo isso, espero que seja uma vocação que vocês tenham conseguido, alcançado, a partir dessas conversas com seus orientadores. Parabéns a todos os orientadores, não sei se todos estão assistindo, né? Mas parabéns aos orientadores, e é isso. Eu queria também
fazer um brevíssimo comentário dizendo que eu fico muito feliz de ver pesquisas tão pujantes, que embora, obviamente, tenham arestas a serem aparadas, esse é o momento para isso, né? Eu tive semana passada num evento da Universidade de Brighton, falando exatamente sobre fomento, e a gente falava com a professora Malu Refinetti aqui da FAO, sobre a importância de se começar a pesquisar em âmbito de graduação. E pasmem, isso não é tão comum fora do Brasil, isso é um privilégio nosso, né? A questão da iniciação científica com fomento, inclusive, né? Então, fico super feliz de ver trabalhos tão consistentes e que têm margem para continuidade. Então, meu convite é para que vocês não esmoreçam, para que vocês se encham de entusiasmo aí para continuar, porque todos, sem exceção, têm um potencial de continuidade enorme nos temas que vocês estão trabalhando, em âmbito de graduação, em âmbito de trabalho de conclusão de curso e em âmbito de pós-graduação. Eu não sei em que altura do curso cada um está, mas logo, logo, os anos passam rápido, vocês estarão fora da FAO, né? Ou da Escola da Cidade também, Giovana, que é uma escola muito querida também. Então, muito obrigado, gente. Parabéns a todos. Contem conosco. Estamos aqui, né? Vocês têm os nossos contatos. Então, que não se encerre nesta sala virtual, né? Que a gente possa se encontrar pelos corredores da vida aí, tá bom? Muito bom, gente. Obrigado. Alan, pelos meus cálculos, nós temos 1 minuto. A palavra é sua. Não, só agradeço a pontualidade, então. Agora são 15h50, então a gente encerra essa mesa. Daqui a pouquinho a gente tem outra mesa iniciando às 4 horas aqui no mesmo link, então quem estiver assistindo pelo streaming quiser continuar. Já esqueci o tema da próxima mesa, é História e Questões Patrimoniais, ok? Até daqui a pouco, para quem está assistindo, e obrigado para quem está aqui também na sala participando. Okay. E a Obrigado, professora Paula também, que pôde comparecer hoje, acompanhar as apresentações. Alan impecável aí no seu backstage, viu? Desde o antes até agora. E a Bárbara, que está escondida aí no Videofal também, obrigado. Ah, verdade, Bárbara, obrigado. Pessoal da coxia virtual, né? A gente não, né, tem que trazer para o palco agora, né? A hora.